Olá, sejam bem-vindos ao canal NetBila, o canal do Tó Fernando no YouTube. São incontáveis os caminhos que podem percorrer-se na região transmontana. As estradas existentes por essa região afora podem considerar-se hoje mais que suficientes para se atingir facilmente qualquer ponto. Por vezes, é preciso desligarmos-nos dessas estradas e mesmo caminhos e multidões, entrando no segredo das serras, no deambular das figuras graníticas que nos observam das linhas mais distantes do horizonte. À medida que caminhamos, movem-se essas figuras também, escutam, sussurram. Bem, isso de aventuras por caminhos desconhecidos, por favor, não se atrevam. São subejamente conhecidos os casos da necessidade de resgatar grupos de pessoas que se têm perdido na Serra do Gerês. São notícias que têm corrido ultimamente na comunicação social. Na história que hoje conto, nem sei bem se é história ou não. Não, penso que não. É muito mais que isso. Apesar de tudo, são circunstâncias vulgares à primeira vista, mas difíceis de explicar em palavras. Convidou-me um amigo para uma subida à serra, tal como costumava ele dizer, referindo-se à Serra do Gerês. Esse meu amigo dedicava à serra um amor quase fervoroso, principalmente à sua área mais inóspita. Explicava-me o porquê de tanta dedicação àquela parte da serra entre a aldeia de Cabril, onde trabalhou, e os Carris, junto à fronteira com Espanha. Mas então não há caminhos até lá em cima? Não. As pedras vão nos conduzir até ao alto, não te preocupes. Por diversas vezes já calcorreei aqueles lugares onde os caminhos não existem. Bem, vamos a isso. Com mochila às costas, saco-cama e umas latas de conservas, a coisa para mim não foi fácil. Não foi não. E fiquei mais ou menos convencido que sem a minha companhia o meu amigo faria o percurso de subida até aos Carris em 4 horas. Foram 6 horas de caminhada sempre a subir e não chegámos ao objetivo que pretendíamos alcançar. Ficámos pela lagoa, um sítio lindíssimo. Enquanto subíamos, a vegetação ia escasseando. Já não se enxergavam árvores sobressaindo as pedras, as fragas, como se diz em Trás-os-Montes, e figuras graníticas escondiam-nos as últimas aldeias e os vestígios de civilização. Felizmente íamos parando de vez em quando. Sabia o meu amigo que para mim esta subida não seria pera doce. Para ele era canja, saído há muito pouco da tropa, forças especiais, comandos. Obrigado, amigo, pela tua condescendência. Enquanto na minha imaginação ouvia conversas entre ovelhas e o seu pastor, gritos de presença faziam-se ouvir ao longe. Durante alguns instantes havia ecos de monte para monte, e assim fui imediatamente informado. Sentindo presença humana, deve dar-se um grito, devendo esse grito ser correspondido. De repente, um som forte no meio daquele nada faz-se ouvir. Um som compassado. De imediato, tomamos nova direção, guiados pelo compasso do som cada vez mais forte. No meio das figuras que povoam a linha do horizonte, simpáticas figuras na sua maioria, existem algumas, no entanto, que parecem fantasmagóricas. A curiosidade levou-nos para uma descida relativamente íngreme que exigia especiais cuidados. Mas íamos bem, mais alto e mais alto o som, no mesmo compasso, agora acompanhado do murmúrio de uma corrente de água. Ficámos quietos, quedos e calados simplesmente a ouvir, sem que mais ninguém ali permanecesse em redor. A dada altura, as sombras das fragas e arbustos formam-se mais esguias. Sinal para continuar a caminhada, de novo mochilas às costas, e despedimos-nos da engenhoca.
É um pastor foi quem engendrou esta artimanha. Mais tarde descrevi ao escritor António Cabral esta máquina rudimentar funcionando através de energia hídrica, que chamou, o António Cabral, e é certo facto, a taramela do Gerês, como consta no seu livro Jogos Populares Portugueses de Jovens e Adultos, da editorial Domingos Barreira. Enquanto o meu amigo e eu nos afastávamos, esbatia-se o som compassado até deixarmos de o entender. Difícil é explicar certas coisas com palavras ou gestos. Penso hoje compreender melhor a morada feita em pó do meu amigo no coração daquela serra. É uma história simples a que acabo de vos contar. Resta-me apresentar o desenho da engenhoca e uma brevíssima explicação. Obrigado pela vossa atenção e até um próximo vídeo. Esta engenhoca funciona da seguinte maneira, aliás, como já devem ter reparado. Existe um balde que é atravessado por um varapau bastante comprido e esse varapau está sobre uma estrutura também feita de troncos e é nesse sítio, nesse fulcro, que o sistema está em equilíbrio. Ou seja, de um lado, a parte direita do varapau mais comprido, com um certo peso, e do lado esquerdo, o varapau mais curto, a somar o peso do balde. De maneira que o sistema está em equilíbrio, permanecendo o balde vazio. Ora, aquele sistema, aquele balde de plástico, recebe de uma fraga um jorro forte de água que, ao encher o balde, a parte direita daquele sistema que estava em equilíbrio desequilibra-se rodando e, ao rodar, a água sai do balde. Ao sair do balde, volta então à sua fase primeira, ou seja, aquela fase horizontal em que o sistema está em equilíbrio porque o balde neste momento está sem água. É nessa altura que o varapau, a parte do lado direito, a parte direita do varapau, bate com força numa placa de zinco que origina aquele som. E o processo repete-se indefinidamente. Uma engenhoca feita, construída naturalmente por algum pastor.